Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na história fascinante de Gregório de Nazianzo. Ele foi, assim, uma figura-chave do cristianismo lá no século IV. Uma figura central mesmo. Sim, e para essa nossa conversa, a gente está usando uns trechos de um texto, o Subsídio.txt, que detalha a vida dele, o impacto que ele teve e essas coisas. Legal. O nosso objetivo aqui é tentar pegar os pontos essenciais, sabe? Quem foi Gregório, a jornada dele, as ideias e por que ele ainda é relevante hoje. Faz todo sentido. Bom, ele nasceu por volta de 329 depois de Cristo, numa época assim de muita mudança no Império Romano e na própria igreja. Uma época bem turbulenta, né? Totalmente. E ele teve uma formação clássica, sabe? Retórica, filosofia, da melhor qualidade. E ele usou isso tudo, e muito bem, depois para defender a fé cristã. É interessante como ele fez essa ponte. Pois é, e não é por acaso que ele ficou conhecido como o teólogo. Ele foi um dos grandes nomes por trás da teologia trinitária, defendia muito o credo niceno, aquele conjunto de crenças definido lá em Niceia, e, olha, escrevia de um jeito muito elegante. E o que eu acho particularmente interessante no Gregório é aquele conflito interno, né, que marcou a vida dele. Ele se sentia muito chamado para a vida monástica, para a contemplação, para o estudo. Sim, aquela coisa mais reclusa. Exato, mas ao mesmo tempo, ele acabava sempre sendo puxado para o ministério público, para a ação pastoral, sabe? Tinha também a influência do pai, que era bispo, uma certa pressão, talvez, para seguir os passos do pai. Ah, sim, a questão familiar. Isso. Enquanto ele tentava achar a própria vocação dele. O mais fascinante é que essa dualidade, essa luta entre querer ficar quieto e ter que servir, parece que fez dele alguém assim muito forte, resiliente e com uma visão bem profunda das complexidades da vida cristã. Entendo. Ele não era aquele santo distante, né? Era alguém lidando com dilemas bem humanos. Essa tensão que você mencionou, com certeza se refletiu na atuação pública dele, né? Especialmente naquele período curto, mas, nossa, intenso, como arcebispo de Constantinopla. Foi entre 380 e 381, né? Exatamente. Curto, mas decisivo. Ele presidiu parte do primeiro concílio de Constantinopla em 381, um evento-chave que basicamente reafirmou e consolidou a doutrina da Trindade. Combatendo outras visões da época, imagino. Sim, principalmente o arianismo, que questionava a divindade total de Cristo e criava muita divisão na igreja. E as famosas orações teológicas dele, que ele fez nessa época, são exemplos ótimos de como ele conseguia juntar a lógica e a filosofia clássicas com a revelação cristã para explicar a fé ortodoxa. Impressionante mesmo ele usar a retórica, que era uma arte clássica, para defender a doutrina. Mas olha, além dessa profundidade teológica toda, tinha um outro lado dele, também super importante, uma coisa mais pessoal, quase íntima, que a gente acha nos escritos dele. Sem dúvida, os poemas autobiográficos dele, os Carmina, nossa, são como olhar lá dentro dele. Ali ele se mostra com uma sinceridade que toca a gente. As fraquezas, as lutas internas, as dúvidas. Mostra o lado humano. Totalmente. E também a confiança profunda dele em Deus, né? É um contraponto muito humano àquela figura do grande teólogo, do líder da igreja. Mostra a pessoa ali, por trás do título. E essa habilidade para escrever bem não era só nos poemas, certo? O estilo dele, no geral, é bem reconhecido. Sim, o estilo dele é cheio de metáforas ótimas, um ritmo bem pensado, uma clareza notável. Ele sabia usar a beleza da linguagem para falar de verdades profundas. Que legal isso! E isso teve um impacto grande, duradouro. Influenciou muitos teólogos, escritores depois dele, especialmente lá no Oriente cristão, no mundo bizantino. Ele mostrou que sim, dava para ser profundo na teologia e escrever bonito ao mesmo tempo. Falando em profundidade, Gregório também pensou muito sobre o papel da inteligência na vida de fé, né? Como ele via essa relação. Olha, para Gregório, sabedoria de verdade não era só dominar as escrituras ou falar bonito. Ele insistia que o conhecimento tinha que andar junto com a caridade, com a humildade, com a busca por justiça. A teologia, para ele, não era só estudo acadêmico, era uma coisa prática, sabe? Para mudar a vida, para o crescimento espiritual. Conhecimento tinha que levar a viver bem. Essa busca por equilíbrio entre razão e fé,
inteligência e vida espiritual. Parece que é bem a cara dele, né? Exatamente. Esse jeito equilibrado dele influenciou gente importante, como João Crisóstomo, Máximo o Confessor. Gregório ajudou a criar uma ideia de como ser um líder na igreja. O bispo como pastor, mestre, exemplo de pessoa correta, pensando no bem de todos, não no poder pessoal. Interessante. Se a gente junta tudo isso, dá para ver o Gregório como um dos primeiros a mostrar esse jeito de liderar servindo, que é relevante até hoje. E a influência dele foi muito além do tempo e do lugar dele. Ele é respeitado até hoje, correto? Sim, e muito. Na Igreja Ortodoxa, ele é um dos 3 santos hierarcas, um título de honra para os teólogos mais influentes e exemplos mesmo, junto com Basílio Magno e João Crisóstomo. Ah, que interessante. E na Igreja Católica, ele é doutor da Igreja, um título para santos cujos ensinamentos são vistos como super importantes. Tem ícones famosos com a imagem dele, tipo os do Andrei Rublev, e o pessoal continua estudando o que ele escreveu. Inspira muita gente ainda. Tá, e aí? O que a gente tira disso tudo? Olhando para o Gregório, a gente vê alguém incrível por conseguir juntar mundos que parecem opostos. O clássico e o cristão, a razão e a fé, a vida de contemplação e a vida de ação. Perfeito. Ele defendia a ortodoxia com unhas e dentes, escrevia e falava muito bem e entendia muito bem as dificuldades das pessoas. Exatamente. Depois que ele saiu de Constantinopla, ele voltou para casa, lá na Capadócia. Passou os últimos anos mais quieto, rezando, escrevendo, orientando outras pessoas. Morreu por volta de 25 de janeiro de 390. E o legado dele? O que ficou dele, o legado duradouro, é essa capacidade de explicar a fé cristã de um jeito forte intelectualmente, profundo espiritualmente e ainda por cima bonito, sempre tentando juntar o divino e o humano, o intelectual e o espiritual, o que a gente precisa como indivíduo e o que a gente deve fazer pela comunidade. Muito bom. Bom, para a gente pensar um pouco agora no final. Considerando essa briga interna constante do Gregório entre aquela vontade grande que ele tinha de contemplar e a obrigação pública do episcopado que caiu no colo dele, como será que essa tensão entre a vocação pessoal e a responsabilidade com os outros pode ainda hoje ajudar a definir o que cada um de nós pode fazer de especial no mundo? Fica aí a